Vamos lá, para a nossa correção de atividade. A primeira questão diz o seguinte: represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. Aí temos letra A. Em Moscou, os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero nesta manhã. Então, se ele marcou 5 graus abaixo de zero, é porque esse número é menor que zero. Se é menor que zero, ele é negativo. Então, como a gente vai representar essa situação? Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 5 graus. Ou seja, isso aqui representa menos 5 graus abaixo de zero. Temos aqui a unidade de medida de graus, graus Celsius, que é representado dessa forma. Então, eu tenho aqui menos 5 graus. Agora, na letra B. No Rio de Janeiro, hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, a gente pode observar que 40 graus é uma temperatura bastante alta. Então, nesse caso, vai ser acima de zero. Então, como vamos representar? Por um número positivo. Então, vou colocar aqui, ó, 40 graus Celsius, ou mais 40 graus Celsius. Está pedindo para a gente escrever como positivo ou negativo. Uma coisa que eu vou lembrar vocês, ó, que os números positivos eles podem vir tanto com o sinal de mais na frente, como sem sinal. Se ele aparecer sem sinal, a gente já sabe que ele é positivo. Que se não houver alguma operação para indicar se é uma adição ou subtração, então a gente pode representar os números positivos sem o sinal, certo? Aí temos agora na letra C. Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando devedor de R$150. Então, saldo devedor, se deve, é negativo. Então, esse saldo de menos R$150. Como eu vou representar? Eu vou colocar aqui, ó, menos RS cifrão, eu vou colocar aqui, ó, R$150. Então, isso aqui quer dizer que o saldo dele está negativo em R$150, certo? Agora vamos para o segundo. No segundo diz o seguinte: indique o antecessor e o sucessor dos seguintes números. Deixa eu passar para o lado de cá para facilitar aqui eu escrever. Então, está pedindo para a gente indicar o sucessor, o antecessor e o sucessor dos seguintes números. O primeiro, que é a letra A, o número é menos 34. Menos 34. Eu vou ter que indicar o antecessor e o sucessor desse número. Antecessor é o que vem antes. Então, quem é que vem antes de menos 34? Vai ser menos 35. Então, menos 35 vai ser o quê? O antecessor. Vou colocar só assim para a gente economizar espaço. E quem vai ser o sucessor desse número, ou seja, quem vem depois dele, vai ser menos 33. Vai ser o sucessor. Então, aí vocês podem achar estranho e perguntar: menos 35 vem antes de menos 34? Sim, porque aqui estamos lidando com números, o quê? Negativos. Então, os que estão mais distantes do zero são menores do que os que estão mais próximos. Ou seja, o que está à esquerda é menor do que o que está à direita. Então, a gente pode observar essa relação. Por isso que menos 33 é o sucessor, é o que vem depois. Aí agora eu tenho aqui na letra B. Na letra B. Menos 8. Qual é o antecessor de menos 8? O antecessor, quem vem antes? Menos 9. E quem vem depois de menos 8? Vai ser menos 7. Então aqui eu tenho, ó, antecessor e aqui eu tenho o sucessor. Então, antecessor e sucessor. Agora vamos para o próximo, na letra C. Na letra C diz o seguinte: indique o antecessor e o sucessor de zero. Letra C, o antecessor e o sucessor de zero. No conjunto dos números inteiros, quem vem antes de zero? A gente sabe que quem vem antes de zero é menos 1.
E quem é que vem depois de 0? Vai ser mais 1. Então, aqui eu tenho menos 1 antecessor. E aqui eu tenho mais 1, que vai ser o sucessor. Certo? Então, esse aqui foi o segundo. Agora a gente vai para o terceiro. No terceiro diz o seguinte: determine o oposto ou simétrico dos seguintes números. Vocês lembram que eu expliquei anteriormente que o oposto ou simétrico de um número é aquele que está à mesma distância do zero. Que eu dei o exemplo aqui de menos 2 e mais 2. Se vocês observarem, eles estão à mesma distância do zero. Então, um é o oposto ou simétrico do outro. Então, aqui eu tenho na letra A, 9. Quem é o oposto ou simétrico de 9? Vai ser menos 9. Porque se vocês prolongarem aqui essa reta, vocês vão ver que eles vão estar uma mesma distância do zero que o outro. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho o oposto ou simétrico de 9, vai ser menos 9. Essa é a resposta da letra A. Eu tenho aqui mais 9, que não aparece o sinal, eu sei que ele é positivo. Aí na letra B eu tenho menos 3. O oposto ou simétrico de menos 3. Aqui no caso vai ser mais 3, que vai estar, ó, a mesma distância do zero. Aí eu tenho o próximo, que é o número menos 145, na letra C. Menos 145. Qual é o oposto ou simétrico de menos 145? Vai ser mais 145. Eu costumo até dizer que o oposto ou simétrico de um número é o mesmo módulo, só que com sinal diferente. Ele é o módulo do número, mas com sinal diferente. Então, eu tenho aqui, ó, que o oposto de menos 145 é mais 145. Vou marcar aqui para que vocês possam estar observando esse oposto ou simétrico. E agora o próximo, que é na letra D, eu tenho 98. Eu quero saber qual é o oposto ou simétrico de 98. Logo, eu vou ver aqui que vai ser menos 98. Então, vai ser o mesmo módulo, mas só com sinal invertido. Certo? Então, essa aí é a correção do terceiro. Agora a gente vai para o quarto. No quarto diz o seguinte: construa uma reta numérica e destaque os números. Aí eu vou colocar aqui os números que pedem para a gente destacar. Eu tenho aqui 2, menos 3, menos 1, 4 e menos 4. Então, está pedindo para que eu destaque esses números aqui na reta numérica. Então, eu não vou ter o trabalho de desenhar essa reta, porque eu já desenhei uma reta numérica aqui. Então, eu vou simplesmente destacar esses pontos. Primeiro, o 2. Está pedindo para destacar o 2. Ele aparece sem sinal, mas eu sei que ele é positivo. Então, eu vou analisar aqui no conjunto dos números positivos, onde o 2 está. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto maior aqui e vou dar destaque a esse número 2. Agora, eu vou para o próximo. Menos 3, né? Onde está menos 3 posicionado na reta? Menos 3, ele é negativo. Então, eu vou olhar aqui, ó, no conjunto dos números negativos. Aqui, ó, na parte dos números negativos está menos 3. Então, eu vou fazer um ponto maior para eu dar destaque a ele. Agora, eu vou para o próximo, menos 1. Onde é que está menos 1? Também os números negativos. Onde ele está aqui, ó, representado, eu vou fazer um ponto maior para representar o menos 1. E aqui agora no próximo, eu tenho 4, que aparece sem sinal, eu sei que é positivo. Onde ele está aqui? Ó. E menos 4, que vai estar à mesma distância, por quê? Porque mais 4 é o oposto ou simétrico de menos 4. Ele vai estar à mesma distância do zero, só que no lado dos números negativos. Então, está aqui. Então, eu não desenhei a reta porque eu já tinha desenhado. Então, vocês deveriam ter feito essa reta no caderno e ter, como é que se diz, destacado esses pontos aqui, ó, dessa forma que foi feito. Dar destaque a cada um desses pontos, ou seja, representá-los nessa reta numérica. Então, esse aqui é o quarto, a gente vai agora para a correção do quinto. Agora a quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte: observe os números e diga. Então, vou escrever aqui os números que está pedindo para observar. Eu tenho aqui menos 15, eu tenho o número mais 6, eu tenho o número menos 1, 0,
mais 54. Eu tenho aqui mais 12. Menos 93. Menos 8. Mais 23. Menos 72 e mais 72. Então, são esses números aqui. Está pedindo para a gente observar e responder. Então, quais os números inteiros positivos dentre esses números aqui? Olha só, gente. Primeiro, uma observação. Eu posso colocar o zero tanto nos números positivos quanto nos números negativos. Ele é neutro, ele não é nenhum e nem outro. Mas, para completar o conjunto dos números negativos, eu coloco o zero. E para completar também o conjunto dos números positivos, eu também posso colocar o zero. Então, aqui, eu vou colocar ele tanto nos positivos quanto nos negativos. Certo? Então, olha só. Vou começar aqui. Primeiro, está perguntando quais os números inteiros negativos. Então, vou começar aqui. Vou colocar zero como base. Não, vou pegar aqui primeiro o de menor valor absoluto. De menor valor absoluto não, relativo. De menor valor relativo. Eu tenho aqui menos 93. Menos 93. Vou colocar na ordem crescente. Ele está mais distante do zero, então ele é menor. Isso serve para os números negativos. Aí eu venho para o próximo agora. Qual é o outro de menor valor relativo? Eu tenho aqui menos 72. Menos 72. Aí eu venho para o próximo. Qual é o próximo aqui menor, que tem menor valor relativo? Deixa eu analisar. Vai ser menos 15. Agora o próximo, menos 8. Vou analisar aqui agora, menos 1. E vou colocar aqui também o zero, que é onde termina. Vou colocar aqui o zero. Então, eu posso dizer que esses números aqui são os números negativos. Agora, quais são os números inteiros positivos? A gente já conhece o conjunto dos números positivos, que a gente costuma trabalhar com os números naturais. E o conjunto dos números positivos nada mais é do que os números naturais. Então, eu vou começar aqui, ó, 0. Aí venho para o próximo. Qual é o menor? Aí eu vou analisar aqui. Vai ser o quê? 6. 6. Aí eu vou analisar novamente. Qual o próximo? 12. 12, qual é o próximo? Vou analisar aqui. 23. O próximo vai ser 54. E tem o próximo que vai ser 72. Tenho aqui 72. Se vocês observarem aqui, eu não coloquei o sinal de mais, porque não precisa. Se ele aparecer sem sinal, eu já sei que ele é positivo. Então eu tenho aqui, ó, 0, 6, 12, 23, 54 e 72. Então, esses aqui são os positivos. Como eu falei para vocês, eu coloquei o zero tanto nos negativos quanto nos positivos. Então, só para completar o conjunto, tanto dos números negativos quanto dos números positivos. Aí temos aqui, deixa eu ver a próxima questão. A próxima questão, ou seja, é a questão 6. Qual o número inteiro que não é nem positivo e nem negativo? Olha só o que eu acabei de falar. O número que não é nem positivo e nem negativo. Ele serve para completar o conjunto. Esse número é o 0. Então, 0 é o número que não é nem positivo e nem negativo. Ele é neutro. Ele determina os dois conjuntos. E temos aqui o sétimo, que diz o seguinte: escreva a leitura dos seguintes números inteiros. Para escrever a leitura dos seguintes números inteiros. Então, essa questão aqui é a questão 7, onde tem escreva a leitura dos seguintes números inteiros. Então, a gente vai fazer a leitura desses números. Primeiro, eu tenho aqui menos 8. Eu posso colocar aqui, ó, menos 8. Ou então eu poderia escrever 8 negativo.
ou uma forma ou outra. Aqui eu tenho mais 6, eu posso colocar mais 6 ou 6 positivo, ou simplesmente 6. Então, qualquer uma dessas formas seria válida. Aí eu tenho aqui, ó, menos 10, eu vou colocar menos 10 ou 10 negativo. Aí eu tenho o próximo aqui na letra D, mais 12. Vou escrever mais 12. Ou simplesmente 12 positivo. Ou simplesmente 12. Então a gente escolhe a forma de escrever. Aí eu tenho aqui mais 75. Vou escrever mais 75. E o próximo eu tenho menos 100. Ou 100 negativo. Mas eu já comecei aqui escrevendo assim, vou colocar aqui, ó, menos 100. Ou 100 negativo, se eu preferisse. Então, gente, essa é mais uma correção de atividade, né, relacionada ao conjunto dos números inteiros, e esse vídeo terá sequência com outros assuntos. A gente vai ver, se aprofundar mais no conjunto dos números inteiros.